Fala pessoal, bom dia, vamos lá. Hoje é sábado, dia 12. Vamos falar um pouquinho sobre pivô. Uma aula rapidinha aí com alguns insights aí para vocês a respeito de pivôs. E acho que vai ser bacana, beleza? Tomando um cafezinho aí. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. E vamos lá, né? O que primeiro... Não é isso aqui que eu quero, não. Aqui. Primeiro, né? A gente tem que ter em mente aí... E aí eu vou desenhar aqui o que seriam, né? Os pivôs. E aí... Vamos desenhar aqui, beleza? Vamos supor aí que eu tenho uma tendência de baixa, ou seja... topos e fundos descendentes, ok? E aí, aqui a gente consegue ver claramente, né? Topos e fundos descendentes. Aí, à medida que eu tenho aqui a formação de um novo topo, aqui até então a gente vinha tendo, ó, topos descendentes, fundos descendentes, beleza? Quando eu tenho a formação de um fundo mais alto que o fundo anterior, ó, por exemplo, formou um fundo aqui. Eu já vou ligar um alerta. Beleza? Opa. Eu já vou ligar um alerta porque eu posso estar aí entrando em um processo de reversão. Quando eu tenho a superação do topo anterior, ó, ou seja, eu tinha esse topo aqui. Até então eu estava tendo topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais baixos, correto? Quando eu tenho um fundo mais alto e a superação dessa linha aqui, ó, eu tenho um pivô, a ativação de um pivô de alta. Ou seja, eu estou quebrando a estrutura prévia e dando início a uma possível reversão. Porque a minha estrutura prévia era o quê? Topos e fundos descendentes. Eu formei um fundo mais alto e superei o topo anterior. Então eu tive nesse cenário aqui, eu tenho um pivô, beleza? Então esse é o principal, o conceito aí de pivô, beleza? Aqui, pivô de alta. E aí um pivô de alta ele vai dar início a uma reversão de uma tendência de baixa. Beleza? Então aqui temos um pivô de alta. Ok? Então isso daí dá início à possibilidade de eu ter uma reversão e aí, ó, começar uma tendência de alta. Tranquilo? E dessa forma já dá início aí, ó, a topos e fundos ascendentes e aí ir ativando aí pivôzinhos de alta, ó. Cada vez que eu tenho a superação aí dessa região aqui, eu vou ativando aí um pivôzinho e dando sequência. Então, um outro ponto que a gente tem que ter em mente é que a gente tem pivô de reversão, que seria esse caso aqui. Então, isso daqui, pessoal, é um pivô de reversão, porque ele está revertendo, quebrando a estrutura prévia e revertendo uma tendência. Ó. A gente tinha antes aí aqui uma tendência de baixa. Eita. A gente tinha aqui uma tendência de baixa, beleza? Em todo esse movimento aqui, ó. E quando a gente tem esse pivô aqui, contra a tendência, né? O primeiro pivô aí contra a tendência, a gente tem aí a quebra da estrutura e um pivô de reversão.
que ele indica que a gente pode ter aí uma mudança, né, dessa tendência de baixa virar uma tendência de alta, que aí seria esse cenário aqui, ó. E aí aqui eu estaria em uma tendência de alta, ok? E aí, dentro de uma tendência, a gente tem aí os pivô. Deixa eu mudar a cor aqui. A gente vai ter os pivôs normais, né? Pivôs em tendência. Então eu tenho o pivô de reversão e o pivô em tendência, que aí vão ser os pivôs que vão sendo ativados aí, dando continuidade a uma tendência, seja ela de alta ou de baixa. Aqui, por exemplo, a gente teve um pivôzinho de tendência aí, porque quando o mercado perdeu essa região aqui, ó, essa mínima, ele fez a correção, ativou um pivô, deu sequência na tendência. Aqui é a mesma coisa, ó, perdeu essa mínima aqui, esse fundinho. Então, assim vão se formando tendências, ok, pessoal? E aí eu vou ter tanto os pivôs de reversão, que seria esse caso aqui, quanto os pivôs aí de tendência, que são os pivôzinhos que vão sendo ativados aí durante uma tendência, e esses são mais frequentes, devido a... porque quando o mercado tá em tendência, é mais fácil da gente ter rompimentos de fundos ou topos, são mais comuns. Então eu não tenho muita resistência para perder esse fundo aqui, por exemplo, quando está em tendência, ó. O mercado ele apenas fez uma correção e deu continuidade ao movimento, rompendo aí fundos anteriores e deu sequência à tendência de baixa. A mesma coisa na tendência de alta. Eu não vou ter dificuldade para superar aí essas regiões de topo, sendo que o ativo está em uma tendência de alta. Então é normal esses topos serem rompidos e pivôs serem ativados aí, no rompimento dessas regiões. Agora, nesse caso aqui de reversão, como a gente vem de um movimento prévio de queda, para ele fazer uma reversão para alta é um cenário um pouco mais complicado. E aí a gente entra em outra questão, que eu vou comentar aqui também, que é a questão de eu tenho pivôs verdadeiros e pivôs falsos. E aí a gente vai ver, eu vou desenhar aqui agora para vocês o que seria cada um deles. Beleza? Então vamos lá, o que é um pivô verdadeiro? Então vamos primeiro no pivô falso. Beleza? Um pivô falso, pessoal, vamos supor aí agora o mesmo cenário. Eu tenho uma tendência aqui de queda, ok? Topos e fundos descendentes. E aí vamos supor que aqui, ó, eu já tenha um cenário aí para armar um pivôzinho, ó. Formou um fundo mais alto e ativou um pivô, beleza? Então, ó, na superação dessa região aqui, deixa eu fazer de outra cor aqui, pegar nessa superação aqui, eu tive a ativação do pivô, ok? Aqui, ó, fundos descendentes, topos também descendentes, e aí aqui eu tenho o início aí, né, da mudança aí de caráter e depois a quebra da estrutura prévia, que era a estrutura prévia era topos e fundos descendentes. Agora eu tive fundo ascendente e topo ascendente, então eu quebrei a estrutura, ok? Aí o que caracteriza um pivô falso, tá? Um pivô falso ele é formado abaixo das médias, e aí depende de qual, vamos supor que, vamos dar um exemplo da média que a gente normalmente mais, a média principal aí que a gente utiliza no Intra 5, que seria a média de 21,
Vamos supor que eu tenha a média aqui, ó. Então a média vai conduzindo aí a tendência, beleza? E aí eu tenho a formação desse pivô, mas olha como que a minha média tá. E aí deixa eu... A minha MM21 em azul aí, ó. Eu tenho a formação... Quando eu tenho a formação desse pivô abaixo da média, ele não é um pivô interessante. Ele é um pivô falso. Por quê? A probabilidade dele depois que seja voltar ou iniciar um movimento aí mais complexo é grande, pessoal. Ok? Por quê? Porque ele não foi formado acima das médias. Então, o meu cenário ainda está complexo, né? Eu tenho as médias que a gente sabe que são rastreadores de tendência. Então, como rastreadores de tendência, para eu ter a completa reversão dessa tendência por um pivô, eu preciso que esse pivô seja formado acima das médias e consiga pelo menos romper e dar início à nova tendência já com as médias alinhadas. Como que eu vou dar início a uma nova... Se as médias são rastreadores de tendência, como que eu vou dar início a uma nova tendência com uma média no sentido... ou as médias, né? E aí a gente pode dar o exemplo aqui também. Vamos supor que a gente tinha a média de 9 aqui, ó. Como que eu vou dar início a uma nova tendência de alta aqui no caso, né? Porque eu vinha de uma tendência de queda, ó, tendência de baixa. Como que eu vou dar início a uma tendência de alta com as médias descendentes ou acima do preço? Não fica complicado. E aí aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o que o mercado pode fazer? Ou ele entrar num cenário de lateralidade, ou até mesmo isso aqui se caracterizar como uma correção mais complexa, e aí a gente poderia estar vendo aqui uma bandeirinha mais complexa, ok? Para dar sequência aí no movimento de queda. Beleza? É claro que em algumas situações, pessoal, um pivô desse aqui, ele pode sim, ainda assim conseguir romper, fazer aí pullback, enfim. Mas, como a gente trabalha com probabilidade estatística, a gente vendo esse cenário, a gente sabe que a gente já liga um alerta e fica assim, pô, isso não é um pivô verdadeiro, ele está abaixo, sendo formado abaixo das médias, ou no caso, se fosse uma tendência de alta para reverter para queda, né, tivesse sendo formado aí acima das médias, eu já ia ligar o alerta e ficar atento, porque a probabilidade não está a meu favor, beleza? E aí, como que seria um pivô verdadeiro? Agora, vamos dar um exemplo aqui. Beleza? Vamos lá, pivô verdadeiro. Como seria aí um pivôzinho verdadeiro? O pivô verdadeiro, pessoal, e aí agora eu vou dar o exemplo aí como se fosse uma tendência de alta revertendo para queda, tá? Topos e fundos ascendentes. Aí aqui, ó, eu começo a ver o que? Formação de um topo mais baixo e ativação do pivôzinho de baixa, ok? E aí um pivô verdadeiro, o que a gente queria ver aqui, né? Ó, a média de 21 estava conduzindo aí a tendência, e aí esse pivô foi formado, ó, com a média já por cima, ou seja, diferente desse cenário aqui, ó, eu tive a formação do pivô aqui com a média empurrando para baixo ainda, então dificultando aí a continuidade da reversão. Já aqui não, a média já está suportando aí, virada para baixo, então dando apoio ao movimento de reversão e a possível nova tendência aí de baixa, ó. Aí sim eu tenho um pivô verdadeiro, porque olha só, a ativação dele já se dá com as médias alinhadas ou se alinhando, aqui no caso acima, né, do pivô, e dando suporte aí para o movimento de reversão. Então um cenário completamente diferente, bem mais favorável para eu visualizar ou vislumbrar uma operação que seja na ponta contrária, se eu estiver operando aí
a possibilidade dessa reversão. Beleza? Então, essas são as diferenças que a gente tem. É importante saber isso, porque pivô é algo que a gente utiliza muito. E quando a gente faz a análise do preço, pessoal, é muito importante a gente ter esses conceitos aí em mente para quando a gente vê. Porque às vezes a gente vê, formou um pivôzinho aqui, tá, mas e aí? Esse pivô é um pivô que tem uma probabilidade bacana a meu favor, caso eu vá tomar uma posição aqui? Nesse caso aqui eu sei que não. Nesse caso aqui é óbvio que são inúmeras variáveis que a gente vai olhar, não só isso. Mas esse é um dos fatores extremamente importantes para a gente saber identificar se realmente há uma chance interessante da gente ter uma reversão ou não de uma tendência. E saber isso é extremamente importante aí para quem opera. Porque, se eu sei que a chance de uma reversão é grande ou maior do que de ser apenas um movimento aí de correção para a continuidade aí da tendência prévia, eu vou utilizar isso como base aí e auxiliando as minhas tomadas de decisão, beleza? Vamos ver nos gráficos, que aí a gente consegue identificar aí pivôs verdadeiros e pivôs falsos. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu vejo algum cenário. Aqui, ó. Já peguei um aqui logo do dia 10, ó, que foi quinta-feira. Um pivôzinho falso. Deixa eu tirar isso aqui. Tirar isso aqui também. Deixar o gráfico limpo. Não, na verdade eu tenho que deixar assim pra gente ver as médias, né? Aqui, pessoal, ó, a gente vê claramente aí que o mercado vinha, ó, movimento de queda, topos e fundos descendentes. E aí o que ele faz aqui, ó? É aí que a gente tá olhando o Intra 5, tá, pessoal? É cenário de intraday, a gente pode ver isso no gráfico diário, 15 minutos, 60, enfim. Quanto maior o tempo gráfico, a gente sabe que menos ruído e enfim. Mas como a gente opera Intra 5, então vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, eu tive a formação de um fundinho mais alto que o fundo anterior, ó. Aqui eu tinha um fundo, aqui eu tive um fundo mais alto, ok? Ou seja, já começava a vislumbrar aí a formação de uma LTAzinha, ó. Beleza? Só que, o que eu precisaria para ter a ativação do pivô? Pessoal, acabei finalizando o vídeo aqui sem querer, mas eu vou editar e aí eu consigo juntar. Então vamos lá. A gente estava aqui, topos e fundos descendentes. E aí aqui, como eu já vinha dizendo, tivemos a formação de um fundinho mais alto que o fundo anterior, formação de uma LTA. Beleza? O que eu precisaria para ter a ativação desse pivô? Superação dessa região aqui, ó. A gente teve a ativação? Tivemos. Olha aí onde ele superou. Aqui, ó. Só que olha o que a gente tem logo acima, pessoal. Média de 21, VWAP e média de 50. Vocês acham que a probabilidade desse pivô evoluir e entregar um movimento interessante de reversão é alta ou é baixa? É baixa, né? Olha aí quanta média a gente tem por cima, o cenário totalmente alinhado para a queda. Então isso daqui nada mais era do que uma bandeirinha mais complexa, ó. Ou uma cunha, enfim, uma correção um pouco mais complexa, onde ele teve um pivôzinho aqui falso e não conseguiu dar sequência, ó. E logo depois, o que ele fez? Entregou o movimento de queda, deu continuidade ao movimento prévio, que era o quê? Uma tendência de baixa, ó.
Então ele formou esse pivôzinho falso aqui, não conseguiu dar sequência porque tinha muitas barreiras por cima, médias, ou seja, caracterizando um pivô falso. E aí depois, ó, o que ele fez? Deu continuidade à tendência prévia. Aqui, ó, outro pivô falso, ó, acima. Aqui ele ainda estava acima aí da média de 21, ó. Mas olha essa 50 aqui por cima, também já é um cenário aí um pouco mais complicado. Então o ideal seria aqui, ó, depois que rompeu todas as médias, e aí sim ele consegue entregar um movimento mais interessante. Mas olha a diferença que faz a gente saber identificar, porque às vezes a gente vê, um pivôzinho aqui foi formado, tudo. Mas a gente tem que saber identificar aí os cenários que são favoráveis ou não para a formação desses pivôs, ok? E aí vamos ver se a gente pega aqui um pivô verdadeiro. Deixa eu ver aqui. Tem uma... Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver. Aqui, ó. Acho que aqui a gente consegue ver. E aí é bom que eu destaco até outro ponto importante nas análises. Aqui, ó, a gente vê que o mercado ele vinha de um movimento de queda, topos e fundos descendentes, beleza? Aí formou um fundinho duplo aqui, e aí olha o que o mercado fez. Entregou um movimento forte aí de alta, e aqui, ó, ele fez... Não, acho que esse exemplo aqui... não, aqui, ó. Aqui a gente consegue ver. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, ele vem do movimento de queda, forma um fundinho duplo, rompe as médias, ó, e faz um pullback, só que aí olha a diferença, né, pessoal? Ele faz o pullback, e ele faz a correção. Tudo bem que aqui a gente ainda tinha uma média de 50, então não é um cenário totalmente ideal. Mas olha a diferença da gente ver se fosse um pivô formado aqui, ó, com essa 21 descendente por cima, para esse pivô aqui, ó, caso tenha a superação dessa máxima aqui, a gente teria a ativação do pivô, correto? Porque o mercado vinha aqui, ó, topos e fundos descendentes, aí formou um fundinho duplo, e aí o que ele fez, ó? Entregou um movimento de alta, corrigiu, formou um fundo mais alto que o fundo anterior, e aí aqui, ó, ele teve a ativação do pivô, superando essa máxima aqui, e com um espaço para deslocamento, porque olha onde está a média de 200. Se eu tivesse a média de 200 aqui, por exemplo, não seria uma entrada viável, que aí já estava muito colada. Agora, como eu tenho a média de 200, um espaço interessante para o ativo se deslocar, se faz aí um cenário interessante, porque esse pivô ele foi formado acima de todas as médias, ó. Então, quando ele foi ativado aqui, as médias já estavam alinhadas, ó, para alta, a 50 estava virando aí, então dando uma segurada, mas também já tinha superado a média de 50 e tinha um espaço de deslocamento interessante até a média de 200. Tanto que é óbvio que aí a gente tem que avaliar vários pontos aqui, tá, pessoal? Não estou falando que aqui seria uma entrada interessante de acordo com o operacional, enfim, até porque a gente tem outros fatores aqui que poderiam dar uma segurada. A gente vê que foi um movimento de muita volatilidade, então provavelmente a gente teve notícia aqui no horário, vê o app do dia anterior, linha d'água, enfim. Mas de toda forma, a ativação desse pivô andou 716 pontos. E aí não estou mensurando aqui tamanho de stop, como que seria a entrada, nada disso, tá? Eu só estou demonstrando que a possibilidade de um pivô evoluir e fluir melhor quando ele é um pivô verdadeiro é muito maior do que quando é um pivô falso. Ok?
Então, eu tendo o cenário aí com as médias já sendo superadas e alinhadas, aqui não estava totalmente, porque a 50 o ideal seria se ela tivesse aqui, aí sim seria se a 50 tivesse aqui, ó. Ela tivesse vindo assim, por exemplo, e virasse aí, ó, tivesse alinhada dessa forma, aí seria um cenário melhor ainda. Dessa forma a gente teria um cenário bacana e teria uma maior probabilidade de um deslocamento interessante ao nosso favor. Diferente de quando a gente vê aqui, ó. Aqui, mais um exemplo aí. Peraí. Deixa eu voltar mais aqui. Ó, o mercado vinha de queda. Aí aqui, ó, ele até forma um pivôzinho, ó, mas quando ele vai ativar o pivô, ó, média de 50 acima, a 21 seguia aí meio descendente, flat. Então tinha uma VWAP aqui também, ó, segurando. Aqui também a mesma coisa, ó. Ativou um pivôzinho aí, mas olha aí as médias como estavam. 9 descendente, 50 aí no meio, um cenário meio complexo, bagunçado. Então, esse tipo de pivô aí é mais complicado aí da gente... Olha aqui, esse aqui é um cenário bacana, ó, deixa eu ver. Mercado, não, mas aqui ele vinha de um movimento já de alta. Deixa eu pegar um... Aqui, ó. Esse aqui é bacana. Olha aí, o mercado vinha de um movimento de queda, correto? E aí, se a gente voltar lá, vai ver que ele veio lá de cima. Topos e fundos descendentes. Aqui ele formou uma congestão, ó, no final desse pregão aqui. E aí... Olha onde o mercado abriu no outro dia. Gap, ou seja, a gente tinha uma barra oculta de força aqui, ó, compradora. Ok? Barra de força compradora, indicando bastante pressão de compra. E aí ele vai formar um pivô, ó, vinha de topos e fundos descendentes. E aí o que ele fez? Fez aqui um topo mais alto, fundo mais alto e ativou um pivô. Quando ele tem a ativação desse pivô... eu já tinha uma demonstração de força aqui por esse gap. Eu tive a correção, a aproximação das médias. Olha as médias se alinhando. E aí, quando esse pivô é ativado, ó, na superação dessa máxima aqui, olha como que o cenário já era totalmente favorável, pessoal. Eu já tinha todas as médias alinhadas. Eu tinha espaço de deslocamento até a média de 200, pelo menos, para conduzir esse trade. Eu tive aqui também, ó, se a gente pegar toda essa faixa aqui, ó, eu tive também um pullbackzinho pós-rompimento do pivô. Então, um cenário também interessante, ó, quando eu ativo o pivô, faz um pullback e aí sim dá continuidade. Então, diversos fatores aqui a meu favor, favorecendo aí esse movimento e a sequência desse pivô. Diferente se eu tivesse uma média de 21 aqui por cima, ó. Que seria um cenário bem desfavorável à possibilidade de reversão, que foi o que a gente viu aqui, beleza? Então aqui a gente conseguiu ver claramente aí a formação de um pivô, ó, acima já das médias, como que ele consegue evoluir de uma forma bem mais limpa, ok? Já com as médias dando apoio, já que as médias são rastreadoras de tendência, enfim, beleza? Então, basicamente, essa é a diferença de um pivô verdadeiro para um pivô falso. E a gente tem que sempre ficar atento às médias, ao movimento prévio, qual a tendência anterior que o mercado ou o ativo vem formando, a força dos movimentos, né, os candles que são formados aí no pivô, na ativação do pivô. Olha esse candle aqui quando ativou esse pivô, ó. Um candle de força, com volumaço, ó, esses dois candles aqui, ó, de alta, que foram aí quando foi para ativar o pivô, os maiores volumes aí do dia. Então, demonstrando força para reverter o movimento prévio que era de queda.
Vinha de um pregão aí de queda, deixou um gap demonstrando força, corrigiu, formou uma bandeirinha acima das médias, rompeu, ativou o pivô e tinha espaço para deslocar até a média de 200. Então, um cenário favorável aí para pegar um movimento aí e uma compra em direção aí ao alvo, beleza? Então, é isso. Acho que deu para... Depois eu vou preparar também um conteúdo mais específico e detalhar e trabalhar bastante essa questão dos pivôs, mas basicamente a ideia aqui era mostrar para vocês aí a diferença de um pivô verdadeiro e um pivô falso, e também, ó, destacando também que esse aqui é um pivô de reversão, ó, porque eu vinha de uma tendência de baixa, reverti para alta, diferente, por exemplo, daqui, ó. Aqui, ó, eu tive aqui, ó, um movimento de alta, baixa, aí aqui, ó, esse pivôzinho aqui que eu tive ativado aqui, ó, já não é um pivô de reversão, é um pivô de continuidade aí da tendência, ó. Porque eu já estava em tendência de alta, ó, eu vinha de topos e fundos ascendentes já, e aí eu simplesmente tive o rompimento aí de uma região de topo. Então ativou um pivôzinho aqui, mas um pivô de continuidade, não um pivô de reversão como esse aqui, ó, que a gente viu. Beleza? Então saber diferenciar isso também, porque esses pivôzinhos aqui, ó, que a gente vê de continuidade, eles são mais tranquilos, né? Já está em tendência, então médias já alinhadas, o movimento já dando sequência a uma tendência prévia, então ele flui melhor. Esses topos aqui, quando está em tendência, eles... Esse aqui não, esse aqui. Quando está em tendência, eles são rompidos aí com certa facilidade, assim como os fundos, quando está em tendência também, ó, eles vão ativando aí os pivôzinhos de baixo, ó, e dando continuidade e perdendo os fundinhos, ó. Então são movimentos mais tranquilos, diferente dos pivôs aí de reversão, que precisa de ter um cenário mais... que a gente precisa tentar mais a como está o cenário aí pra gente saber se ele é um pivô verdadeiro ou falso, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham um bom sábado aí, bom fim de semana e bons estudos, beleza? Tamo junto, valeu!